Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa e as pessoas que vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. O mais importante na nossa caminhada cristã, nós que procuramos uma vida de santidade, viver os valores de Cristo, ter uma vida de acordo com a palavra, é sermos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada vai funcionar. A igreja sem o Espírito Santo é uma ONG. A missa sem o Espírito Santo é algo que se assiste, mas que não toca o coração. O ser padre sem o Espírito Santo é um peso. Os sacramentos sem o Espírito Santo são teatro. O matrimônio sem o Espírito Santo é um fardo. É o Espírito Santo que nos dá as cores da graça. É o Espírito Santo que conserva no nosso coração o ardor, o amor e o entusiasmo para com as coisas de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura de Atos dos Apóstolos a pessoa simpática de Filipe. Ele vai até a Samaria anunciar Jesus Cristo. Filipe hoje sou eu. Filipe hoje é você. Cabe-nos descobrir qual é a Samaria que Deus quer que anunciemos o Cristo. Talvez a sua Samaria é a sua família. Talvez a sua Samaria é o seu marido, cabeça dura. Talvez a sua Samaria seja os seus filhos que se afastaram da fé. Talvez a sua Samaria é o ambiente onde você trabalha. Talvez a sua Samaria é a sua sala de faculdade, é a sua escola. Eu não sei. O que eu sei é que onde nós estamos, não estamos por acaso. Filipe não foi parar na Samaria por acaso. E você não está onde está, mora onde mora, faz o que faz por acaso. Deus vai nos dar oportunidade de anunciarmos Jesus Cristo. Primeiro vem o anúncio de Jesus Cristo. E Filipe nos ensina as 3 melhores maneiras de propagar o Evangelho. A primeira é pela palavra, pelo anúncio, pela pregação. A segunda é pela vida, pela atitude, pelas nossas escolhas, pela nossa postura, pelo testemunho da vida. Terceiro, pela alegria, pelo entusiasmo, pessoas cheias de vida. Nós vemos essas 3 partes com clareza na primeira leitura, Atos 8, no versículo 6, as multidões seguiam com atenção o que o Filipe dizia, pregação. Viam os milagres que ele fazia, atitude. Era grande alegria naquela cidade, entusiasmo. Pregue com a boca, pregue com a vida, mas pregue com alegria. A alegria atrai. A alegria deveria ser o cartão de visita de todo cristão católico. No Evangelho de Mateus, quando Jesus ressuscita, o evangelho lido este ano na missa da Páscoa, ele aparece para as santas mulheres, Madalena, e ele vai dizer uma palavra apenas. Ele poderia dizer tantas coisas: não temais, perdoais, eu ressuscitei. Não, a hora que ele aparece para as mulheres, ele vai dizer: alegrai-vos, alegrai-vos. Elas caem por terra. Madalena, no evangelho de Mateus, ele se deixa tocar, não é? No evangelho de João, ele fala para não me toque, não me tangere, não me toque. Mas no evangelho de Mateus, ele se deixa tocar. Então a mulher se ajoelha, abraça os pés de Jesus, o adora e reconhece que ele está ali vivo. Ela se aproxima, ela se ajoelha, ela o abraça. Isso é sinônimo de uma pessoa alegre. Uma pessoa feliz, ela vai se aproximar de Deus, ela vai adorar a Deus, ela quer um Deus próximo. E depois da pregação de Filipe, eles oraram, porque chegou Pedro e João. Aqui tem o embrião do sacramento da crisma. Eles já eram batizados, mas receberam o Espírito por imposição das mãos dos discípulos. Por isso que é normal na igreja que o batismo seja administrado pelo padre. E é normal e querido que a crisma seja presidida pelo
bispo, porque o batismo é a porta do sacramento e a crisma, confirmação do mesmo. Nós ouvimos na leitura isso, eles já eram batizados, mas chegando Pedro e João, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. João e Pedro poderiam ter ido lá para levar várias coisas. Nós trouxemos cesta básica. Nós trouxemos brinquedo para as crianças. Nós trouxemos presentes. Nós trouxemos uísque. Podia levar tanta coisa. Não, eles vão levar uma coisa, que é o essencial na nossa vida espiritual: o Espírito Santo. O que Pedro e João oraram para que aqueles da Samaria recebessem? O Espírito Santo. Quando Gabriel anuncia a Maria que ela será mãe do Salvador, ele vai dizer para ela: alegra-te, ó cheia de graça, o Espírito virá sobre ti. Olha aí, o Espírito sempre tem a ver com alegria, né? Alegra-te, Maria, o Espírito virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Jesus vai dizer posteriormente: eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa grata, uma pessoa que não reclama da vida, uma pessoa que não fala mal dos outros, que não tem veneno na língua, que não faz comentários depreciativos. É por isso que o salmo que nós escutamos vai dizer: aclamai o Senhor, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. As pessoas escutam, mas parece que tem cera no ouvido e escuta errado, né? Não é reclamai, é aclamai. Parece que as pessoas escutam reclamai ao Senhor. O pessoal reclama de tudo. Está chovendo, reclama. Está quente, reclama. Está frio, reclama. E reclama da família, e reclama do trabalho, e reclama de tudo. E nós não entendemos que a reclamação afasta a graça de Deus. Reclamar não é uma atitude puramente antropológica. Reclamar não é algo apenas humano. Tange a nossa espiritualidade, toca o nosso relacionamento com Deus. Dificilmente uma pessoa que reclama é uma pessoa abençoada. Dificilmente uma pessoa que reclama é uma pessoa agraciada. E Nossa Senhora sabia disso. Olhemos para a mãe de nosso Senhor. Depois do anúncio, depois da viagem cansativa, difícil, calorenta para a casa de Isabel, Maria vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Quem agradece não padece. Quando se agradece, a graça desce. Quando se agradece, a graça desce. O Salmo fala sobre isso. Dizei a Deus: como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor. Louvor, gratidão, não é reclamação. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Aqui é o êxodo, né? Saída do Egito para a terra prometida. Exultemos de alegria no Senhor. Olha aí, exultemos de alegria no Senhor. Gratidão e alegria no Senhor. Exultação, somente quem é grato. Alegria, quem está cheio do Espírito Santo no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Aí ó, a linguinha aí, ó o veneninho aí. Quando alguém chega perto de você e diz assim: você sabe da última? Gente, a última é coisa boa. Quem te chama para te contar a última vai falar bem de alguém? Vai contar uma coisa boa? Nunca. Mas olha o salmo como é bonito. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vem cá, quero te contar uma coisa no pé do seu ouvido. Está lá na hora do intervalo do seu trabalho, daquela turminha reunida. Vem cá, eu vou falar uma coisa com vocês. O que o salmo pede? Todos vós que a Deus temeis. Só os que a Deus temem, né? Porque quem não teme a Deus vive como o diabo gosta. Aqui as pessoas que temem a Deus é o primeiro degrau
da efusão do Espírito Santo. É o dom do santo temor, o temor a Deus. Sem temor a Deus não se agrada a Deus. Sem temor a Deus não se recebe os outros dons. Como se fosse uma escadinha de 7 degraus para você chegar no dom maior. E qual seria o dom maior? Você sabe qual é o dom maior? Vocês não estão sabendo nem o menor, né, gente? Que tirar do maior. O maior é a sabedoria. A sabedoria. Sabedoria de Salomão. Não me dê, Senhor, exército, mulher, bebida nem poder. Dá-me sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus gostou. Olha, como não pediste a morte dos teus inimigos, como não pediste riqueza, nem exército, nem poder, mas pediste sabedoria, eu te darei sabedoria. Não haverá ninguém mais sábio depois de ti, e ninguém foi mais sábio antes de ti, e junto com a sabedoria eu vos darei tudo. Se a sabedoria é o dom excelso, qual que é o primeiro? O temor a Deus. O que é temer a Deus? É não entristecer a Deus, é fugir do pecado, é não ter uma vida viciosa, mas uma vida virtuosa, é procurar a conversão e não a perversão. Vós que a Deus temeis, vinde escutar. O que você vai nos contar, hein? Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. É isso que nós devemos contar para as pessoas. O bem que Deus me fez, o bem que Deus já realizou, o bem que Deus realiza e o bem que Deus realizará. Meus irmãos, depois da nossa morte, nós vamos entender muita coisa. E dessas muitas coisas que nós vamos entender depois que morrermos, nós vamos ficar abismados com a proteção de Deus na nossa vida. O quanto Deus cuidou de nós, o quanto Deus tirou da sua vida sofrimento, queda, sangramento, morte. Porque as coisas que nós vivemos estão longe daquilo que nós viveremos se não fosse Deus na sua providência. Vou contar o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração, não rejeitou o meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Olha que maravilha. Não rejeitou a minha oração, não rejeitou o meu clamor, nem afastou de longe de mim o seu amor. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Cristo, ou ele passa pelo amor, ou não é relacionamento, é religiosidade. E quem tem religiosidade, troca com facilidade de religião. Hoje está numa, amanhã está noutra, aí não agradou também, ele pula para outra. Aí chega uma hora, quer saber, eu sou sem religião, porque nenhuma está me agradando. Porque ele tem religiosidade, ele não tem relacionamento, ele não tem amor à palavra, amor a Jesus Cristo, porque o amor me faz permanecer. O amor a Deus, ele renova não apenas a minha fé, mas a minha palavra, o meu pensar, o meu agir. São Pedro, na segunda leitura, vai dizer: santificai em vossos corações o Senhor Jesus. Olha, tudo está falando de amor hoje. O coração é o lugar onde Deus habita. O coração se revela pela boca. Cuidado, meus irmãos, as pessoas não gostam de escutar essas coisas, mas não foi eu que disse, né? Não fui eu quem disse. Jesus disse: se conhece um coração pela boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa que tem uma boca pornótica, pornográfica, imunda, suja, o coração dela é assim. Uma pessoa que só fala de dinheiro, de coisas materiais, de passar a perna nos outros, o coração dela é assim. Uma pessoa que fala de enganação, de jeitinho, de mentira, o coração dela é assim. E como tem gente com coração ruim por aí. Quando eu falo coração ruim, não é coração que faz maldade, é um coração que não é o coração que Deus queria para você, não é o coração que Deus sonhou para você. É por isso que eu disse agora o salmo: gratidão, louve a Deus, bendiga a Deus, fale das obras que Ele fez. Ele não afastou de você o seu amor, que quando você melhora a língua, você melhora o coração. Não sei se alguém aqui já estudou, já fez alguma coisa, já leu PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou practitioner em
PNL, já fiz isso há muito tempo. Mas o que eu aprendi nesse curso lá? Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua história? Você quer mudar a sua empresa? Você quer mudar a sua família? Comece mudando o que você anda falando. Quando você muda a palavra, você muda a sua própria vida. Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, já falecido, santo, né? É venerável. Ele dizia uma coisa: a nossa palavra é criativa, porque a palavra de Deus é criadora. Bonito isso, né? Porque Deus vai criar o mundo pela palavra. Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. Se a palavra de Deus é criadora, a nossa palavra é criativa. Sem julgar A ou B, mas estando na arquibancada da vida, olhe como que as pessoas vivem. Olhe a vida da pessoa como que é. A vida de A, B, C, D. Olhe a vida de cada pessoa que você conhece como é. E eu vou dizer uma coisa sem sombra de errar, sem sombra de dúvida: ela é aquilo que ela fala. Ela não vê isso, mas a maneira que ela fala para os outros, a maneira que ela fala para si mesma, a maneira que ela fala dela e para ela, está criando a realidade que ela vive. Porque a palavra de Deus criou o mundo e a nossa palavra cria o nosso mundo. Por isso é muito importante mudar a língua para mudar o coração. Porque se está escrito: santificai em vossos corações o Senhor Jesus, como que eu mostro o meu coração para alguém? Na palavra, na palavra. Já dizia os terapeutas do amor, né? De relacionamento, de namoro: você quer conhecer alguém? Deixa a pessoa falar. Você está com alguém? Dê tempo para ela, deixa a pessoa falar. E nós sabemos o ditado, completem: o peixe morre. Deixa falar. A pessoa vai começar a falar de superficialidade, vai falar de periferia existencial. Aí deixa ela começar a falar dela mesma. Tem gente que nunca fala dela, sempre fala de alguém, e sempre fala mal de alguém. Quando Pedro fala mal de João, eu conheço muito mais de Pedro que de João. Já ouviram esse ditado também, não é? Fique atento às palavras da pessoa. Se é verdade que palavra não edifica, mas que o exemplo arrasta, é também verdade que a palavra revela. A palavra revela. Por isso que, mudando o coração, nós haveremos de mudar a maneira como nós nos relacionamos também com Deus. Na gratidão, no reconhecimento que Deus faz na nossa vida, numa vida de oração diária, né? Olha que bonito. Jesus podia ter ficado entre nós com a presença espiritual, só espiritual, talvez só a sua palavra, e nós o receberíamos no coração. Ele quis ficar também no pão eucarístico, Eucaristia, presença real, corpo, sangue, alma, divindade. E quando você vai comungar, você recebe a hóstia consagrada onde? É no coração? Para que a comunhão chegue ao coração, ela começa onde? Na língua. Ou você coloca a Sagrada Comunhão na língua, ou você recebe a comunhão na boca. Porque a santidade começa na língua. Para que a comunhão que nós recebemos na missa chegue ao nosso coração, ela vai cair na língua, porque tudo começa na língua. Mude a tua língua e você mudará o teu coração. E por último, coroando toda a liturgia, vem a palavra de Jesus. Novamente, amor, amor, amor. Se me amais. Tem gente que ama, tem gente que não ama. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Do grego parakletos, português paráclito, é o Espírito Santo.